Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com as Escrituras de nosso Deus, amém? Estamos lendo hoje 2 Tessalonicenses de número 2, olha que Paulo nos escreveu mediante o Espírito Santo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com os sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleçam para fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Perdão. Meus amados, olha o que Paulo está escrevendo. A gente vê claramente, né, aqui que Paulo está tratando de diversos tópicos aqui importantes para o que esse povo de Tessalônica e sobre nós também, meus amados, que somos leitores, né? Essa palavra de Deus, ela é viva e ela também é eficaz para nós nos dias de hoje. Muito mais importante ainda nos momentos de hoje, né, meus irmãos? Estamos muito próximos disso do que Paulo está dizendo. O apóstolo aqui está encorajando, né, ao povo de Tessalônica a rejeitarem os falsos profetas que ensinavam Cristo, né, que já tivesse voltado. Então ali havia pessoas, né, distorcendo, né, a verdadeira palavra de Deus, né? Então Paulo aqui ele relembrou seus primeiros ensinos, né, de que a apostasia e o homem da iniquidade precederão a vinda de Cristo, quer dizer, tem algo para acontecer ainda, não é agora a vinda de Cristo, né? Então Paulo pediu ali ao povo de Tessalônica para orarem por ele e pelo ministério de pregação do Evangelho. Ele escreveu aqui também, meus amados, sobre o problema contínuo de andar aqui desordenadamente e que os cristãos devem ser fiéis em suas responsabilidades diárias nessa vida. Nós, meus irmãos, precisamos ter essa responsabilidade diária do quê? De manter em oração, em santidade e observando todas as coisas, os sinais que estão acontecendo, amém? Tá dizendo aqui já que a vinda de Cristo está muito próxima. Então nesse ponto aqui, Paulo ele deu início à parte principal de sua epístola, né, instruindo os tessalonicenses sobre as diversas questões importantes. Quais são? Ele tratou aqui da volta de Cristo, pediu orações e insistiu que os crentes, né, deveriam evitar o problema de andar desordenadamente com base numa interpretação incorreta da mensagem do Evangelho. Amém? Então elas gerarão ali a seguinte divisão proposta conforme, né, o retorno de Cristo que a gente está vendo aqui. Então, meus amados, olha só, ele está dizendo que o retorno de Cristo vai ser da seguinte forma:
sobre a volta de Cristo, Paulo rebateu ali os falsos profetas que anunciavam que Cristo já havia voltado. Tinha pessoas escrevendo carta, meus amados, dizendo que era ele, né? Então Paulo, que a gente vê claramente que ele mesmo assinou embaixo, né, que essa carta era autêntica, né? Para o quê? Para desfalcar todos esses falsos profetas, falsos mestres que utilizavam ali, né, das palavras de Paulo dizendo coisas que não eram verdadeiras. Então, quando Paulo se referiu à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui e ao nosso reencontro com Ele, meus irmãos, ele estava falando do arrebatamento dos santos, que somos nós. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele não separou em múltiplas fases, né, a reunião dos crentes ali com Cristo, como algumas perspectivas sobre a segunda vinda, né, como sugerem. Nessa sentença, o apóstolo aqui equiparou o momento da vinda de Cristo com o arrebatamento da expressão que? Dia do Senhor Jesus, o dia que ele vai voltar a buscar o teu povo, né? Essa foi a expressão que Paulo utilizou. Em outras passagens, né, a cena de todos os crentes reunidos diante do Senhor acontece na sua vinda. A gente vai vendo em 1 Coríntios 15, Paulo dizendo isso, né, nas cartas de 1 Tessalonicenses também, tudo referindo ao que? O dia do Senhor Jesus, amém? Então, quando ele começa a falar sobre a apostasia que deve vir, aqui está falando sobre o homem da iniquidade. Quem é o homem da iniquidade? É o anticristo que vai ser revelado. Sabemos, meus amados, está muito próximo disso acontecer, né? Tudo está se movimentando, tanto no espiritual quanto no físico, para que isso venha acontecer. Sabemos, meus amados, que a aparição do anticristo, a revelação do anticristo, ela vai ter ali a junção, né, com certeza, né, de um líder muito poderoso da parte religiosa, com um líder também muito poderoso da parte o quê? Do governo político. Então, meus amados, sabemos que, né, possivelmente vai vir, né, esse líder extremo assim, de poder dos Estados Unidos, que temos os Estados Unidos como referência de poder, né, e do lado do Vaticano, no Vaticano onde está saindo ali, né, um líder religioso. Então, meus amados, vai ter essa sustentação, esse anticristo. E, meus amados, vai ser terrível. Terrível. Por quê? Porque deve ser revelado antes que chegue o dia do Senhor esses dois sinais, né, que devem também ocorrer antes do arrebatamento do santo. Se os falsos mestres ali estavam alegando que o dia do Senhor já havia acontecido e estavam desse modo antecipando o arrebatamento para qualquer momento, o erro deles ali poderia ser desmascarado pela ausência desses sinais. Quer dizer, não aconteceu, então não é agora, né? É possível que a epístola falsificadas ali que eles usavam o nome de Paulo já estivesse em curso, quer dizer, já estava correndo, né? Pois o uso de pseudônimos ali era uma prática comum no mundo mediterrâneo daquela época, né? Com o objetivo de marcar essa epístola como genuína. Aqui, como eu acabei de falar, Paulo acabou finalizando ali, assinando, né, a sua carta para ser autêntica. Então a ordem de Paulo ali tinha a intenção de assegurar que nenhum meio de ensino, até mesmo aquele que pretensiamente é vindo dele, né, deveria ser acatado se afirmasse que o dia do Senhor já tinha chego. Então, no Antigo Testamento, meus amados, né, o dia do Senhor, ele refere-se ao dia em que Deus destrói definitivamente os seus inimigos e abençoa o seu povo. Né? A gente lê nas Escrituras sobre isso, né, que o Senhor vai destruir sim o inimigo definitivamente, naquele grande dia, no dia que o Senhor Jesus vai manifestar o teu poder, né, e vai voltar a buscar o teu povo. Nisso o inimigo vai ser destruído. Então, embora seja possível dizer que esse dia teve início durante o ministério terreno de Cristo, o Novo Testamento aqui geralmente reserva o termo para o dia em que Cristo retornará, quando esse acontecimento profético será consumado em toda a sua plenitude. Paulo está alertando aqui também, meus irmãos, para que não fossem enganados, né? Mas antes do evento de Cristo virá essa apostasia e depois será revelado ali o homem do pecado, o filho da perdição. Você vê como que Satanás ele é sujo? Como as escrituras diz, o homem do pecado, o inimigo tudo assim imita, faz a imitação, né, do que Deus fez. Então Deus, o Filho do homem que veio salvar a humanidade, que se chama Jesus Cristo, santo, que purificou, que através do seu sangue salvou a humanidade. Posterior a isso, meus amados, né, todos que estão firmemente nessa aliança com Cristo, agora vai ser revelado o quê? O homem do pecado, o filho da perdição, né? O filho de Satanás. Então ali para trazer a destruição e levar todos aqueles que caírem, que forem enganados, todos aqueles que aceitarem ser persuadidos por este mal, né, serão
também lançados fora, serão também lançados à perdição. Então isso deve se referir aqui ao abandono da fé de muitos dentro da igreja. Meus amados, o engano vai ser tão grande. A gente vê que os dias já são, né, de muitos enganos, mas vai ser pior. A própria palavra de Deus diz que nesse tempo, nesse momento, né, da igreja, fala assim na igreja, aqui no mundo, se possível vai enganar até os escolhidos. Escolhidos o quê? Aqueles que têm, né, assim, um conhecimento muito grande da palavra de Deus, né, que têm vivenciado coisas maravilhosas com Deus. Se possível, até esses vão ser enganados. Então, cuide da tua vida, cuide do teu espírito, sempre procure estar em oração, em santidade. Observe todas as coisas, põe à prova. O próprio Senhor fala, olha, né, não esnobe, não ignora uma profecia, mas retém o que é bom e põe à prova as coisas, amém? Que é de Deus, vai proceder, vai testificar no seu coração, para que a gente não seja enganado por apostasias, amém? Por enganos. Então, meus amados, aqui a Escritura, né, está dizendo claramente sobre isso, né? Que ele afastará aqueles que já se encontram inclinados contra o verdadeiro Deus. Então, e cometerá por fim o mais abominável profanação de impor a si mesmo sobre a humanidade como seu objeto de culto. Então, ele virá segundo a eficácia de Satanás, né, como o oposto de Cristo, por isso que é anticristo, o oposto de Cristo, que veio segundo o poder de Deus. Ele vai operar muitos milagres fraudulentos, em contraste com o que Cristo fez, que operou os verdadeiros, né? A gente vê lá em Atos 2:22 isso. Então Paulo retratou aqui, meus amados, esse impostor, né, como uma paródia ali, né, viu, do verdadeiro Cristo, como a sua antítese. Então, embora o apóstolo mesmo não tenha usado esse termo anticristo, mas a gente vê que a Escritura também fala sobre o anticristo. Lá em João a gente vê sobre isso, 1 João. É um sinônimo apropriado, né? O destino desse impostor está selado e ele será destruído na vinda de Cristo. A palavra diz aqui, como a gente acabou de ler, que pelo sopro da boca de Jesus ele vai ser destruído, né? Graças a Deus, porque a vitória é garantida com Jesus, meus amados. Fiquem firmes, não se desviem do caminho, amém? Não deixe o engano entrar no seu coração. Aqui a gente está vendo claramente Paulo trazendo, né, bastante ensinamento profundo. Ele fala claramente aqui, olha, né, tenha perseverança. Devemos sempre ter o quê? Dar graças a Deus por estarmos aqui firmados nos princípios do Senhor, nos princípios de Deus, porque Ele nos escolheu para sermos salvos mediante o quê? A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então você foi escolhido, meus irmãos. Sinta-se privilegiado, agradeça a Deus todos os dias, né, por você ter esse princípio, por você ter essa condição de ser chamado filho de Deus. Ele o chamou para isso, por meio do nosso evangelho, ele está dizendo aqui, quer dizer, o evangelho, as boas novas de Cristo, alcançou a minha e alcançou a tua vida, amém? Para quê? Para fim de nós tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Portanto, irmão, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, meus irmãos, tudo isso que a gente está lendo são coisas verdadeiras, são coisas fiéis, o próprio Senhor garante. Então a gente tem que viver o que as Escrituras nos ensina, amém? E ele finaliza aqui dizendo, olha, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que significa graça, favor imerecido. Então a boa esperança que a gente não merecia, mas Ele nos deu, que Ele também dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto com palavras ou com atos, amém? Que o Espírito Santo de Deus te dê ânimo, te dê força, sabedoria, discernimento, para que em tudo vocês façam o bem, tanto com as suas palavras, tanto também como atitude, seus atos, amém? Que Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus.